Boa noite. Hoje, dia 25/10/2022, aqui João Negromonte, da Sechar. E hoje estaremos fazendo aí uma live bem bacana com o meu amigo Dr. Cristiano Marona, que é um advogado aí que está completamente inserido aí no ecossistema da cannabis. Boa noite Rebeca, boa noite Sanzinha, boa noite a todos aí que já estão comparecendo na live. O Cristiano, como sempre, pontual, já entrou aqui na live, já me solicitou a sua entrada. Eu vou. Boa noite a todos, boa noite Thiago Zamponi, meu querido. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Ô, doutor, boa noite, tudo bem? Olá, Você tá me escutando direitinho? Como é que tá meu áudio? Tá bom? agora sim. Tudo bem, João? Como é que você está? Um prazer estar aqui contigo e com todos que estão nos acompanhando. Maravilha. Primeiramente, o prazer é meu, doutor, de poder contar aí com a sua disponibilidade para nos atender hoje. Você é uma pessoa aí que eu estava até comentando antes de você entrar, eu tenho um respeito, um profundo respeito. Eu sei da sua história, sei da sua caminhada aí como jurista. E obrigado mais uma vez, viu, por Eu que participar da nossa live. Muito obrigado pelo convite. Para mim, é uma honra estar aqui com você, batendo esse papo sobre esse tema tão importante. É isso, vamos lá. Boa noite, Lohane, minha querida, grande amiga. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui para quem ainda não conhece o Cristiano Marona. Então vamos lá. O Marona ele é mestre e doutor em Direito Penal pela USP, pela Universidade de São Paulo. É representante da OAB no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, também de São Paulo. É membro da Rede Reforma, que é um coletivo de juristas que estão dispostos a construir uma nova realidade a partir da política de drogas. Além disso, o advogado também é autor do livro Lei de Drogas Interpretada pela Perspectiva da Liberdade, lançado esse ano. Eu achei esse título assim sensacional, Marona, e eu queria, antes da gente começar a falar do tema central, que você falasse um pouco para nós sobre o seu livro. Que as pessoas que comprarem, que adquirirem, que baixarem o seu livro vão encontrar nessa edição? Puxa, João, muito obrigado por fazer essa pergunta. Esse livro ele é fruto de 30 anos de advocacia criminal e de quase 20 anos de ativismo antiproibicionista, né? Então, no mundo jurídico existe esse formato, digamos, literário, que são as leis comentadas, né? Então, a Constituição comentada, artigo por artigo, o Código Civil, o Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e a Lei de Drogas, né? Só que todos os livros que comentam a Lei de Drogas, em geral, eles adotam, digamos assim, o paradigma proibicionista como âncora teórica, né? Então, são livros que, no mais das vezes, acabam propagando uma jurisprudência muito repressiva, muito violadora de direitos, muito encarceradora, né? Justamente identificando essa, digamos assim, necessidade editorial e, ao mesmo tempo, tendo esse acúmulo, né? Tanto no campo da advocacia, quanto no campo do ativismo, da discussão, dos debates, eu, então, escrevi esse livro comentando cada um dos 75 artigos da Lei de Drogas a partir de uma perspectiva antiproibicionista. Então, eu procurei levar para a discussão da Lei de Drogas toda a produção no campo da saúde, no campo do direito, que, de alguma forma, restringam a incidência da Lei de Drogas. Eu digo na introdução ao livro que esse é um livro que eu gostaria de não ter escrito e que é um livro que foi feito enquanto a legalização não chega, né? Como uma tentativa de reduzir os danos causados pela guerra às drogas, pelo superencarceramento, pela falta de critérios adequados para diferenciar usuário e traficante. Eu, inclusive, faço referência a uma proposta de súmula vinculante ao Supremo Tribunal Federal
para diferenciar uso e tráfico de drogas, né? Enfim, são todos esses temas que, de uma forma ou de outra, estão correlacionados ao tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é o acesso à cannabis como forma de garantir o direito à saúde. É isso. Só mais uma questãozinha antes da gente começar. As pessoas que quiserem adquirir o seu livro, como é que elas fazem, doutor? Explica um pouquinho para nós. Olha, na editora Contracorrente, que é a editora que me honra com a possibilidade de publicar esse livro, as pessoas podem adquirir, né? É um livro, como eu disse, na tradição jurídica. Então, tem muita doutrina e muita jurisprudência. Uma tentativa de interpretar a lei a partir dessa perspectiva de defesa da liberdade, da máxima liberdade possível, a partir de decisões dos nossos tribunais, em especial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Entendi. Bem, então vamos lá, vamos ao que interessa, de fato. A gente veio aqui hoje justamente para tratar de um tema muito delicado, que foi a resolução do CFM, e que causou, sim, uma grande comoção nacional, né, doutor? Ela repercutiu muito no país todo, vários portais de mídia, grandes ou pequenos, ou medianos, tanto faz, divulgaram essa notícia dessa resolução, que é a 2324/2022, ou 2324/2022. E só para a gente introduzir um pouquinho, eu vou recapitular como aconteceu esses fatos, como se decorreu esses fatos. Lá no dia 14 desse mês, o CFM publicou essa norma que dispõe sobre o uso compassivo do canabidiol. Essa resolução, ela restringia que os profissionais médicos pudessem prescrever outros compostos da planta, senão o CBD, especificando também cada patologia que o médico poderia ser tratado com essa substância. Além disso, ela vedava que os mesmos ministrassem cursos e palestras sobre o tema. De lá para cá, após essa grande comoção nacional que eu citei aqui agora mais cedo, hoje, no dia 25 de outubro, o CFM publicou no Diário Oficial da União a suspensão dessa resolução. E a pergunta que fica, doutor, é a seguinte: e agora? Volta a valer a resolução de 2014 ou estamos sem nenhuma normativa sobre o tema no momento? Pois essa é uma excelente pergunta, João. A verdade é que, mesmo antes dessa resolução que agora o CFM, acertadamente, a meu ver, decidiu suspender, mesmo antes dela já havia, digamos assim, uma zona cinzenta, não é? Uma zona gris. A verdade é que, no Brasil, o acesso à cannabis como forma de garantia do direito à saúde é ainda hoje uma questão controversa, né? Não dá para dizer que é A ou B. É uma questão em disputa. E em disputa continua sendo, mesmo após essa decisão do CFM de suspender a resolução. Mas você mencionou, antes dessa resolução, o CFM havia editado em 2014 a resolução 2113, né? Que também é uma resolução muito restritiva. E apesar dessas restrições, ao longo do tempo, foi se ampliando o espectro de utilização da cannabis, inclusive por meio da judicialização, né? A partir de 2016, nós temos o ingresso de habeas corpus de pacientes com o objetivo de garantir o direito de autocultivo e, com isso, obter salvo-conduto, né, de modo a não sofrer a repressão penal pelo artigo 28 ou pelo artigo 33 da Lei de Drogas. E esse é o grande avanço que nós tivemos desde então. Nós estamos falando de 2016. De lá para cá, essa pauta não avançou no Legislativo ou no Executivo. Nós tivemos na Anvisa a edição de duas resoluções de diretoria colegiada, a 327 de 19 e a 660 de 2022,
que garantem a eficácia e a segurança de um remédio utilizado no tratamento da espasticidade decorrente da esclerose múltipla. E por conta disso, e também pelo fato de que o médico ele tem, de acordo com o Código de Ética Médica, a liberdade profissional necessária para prescrever aquilo que ele acha o melhor caminho terapêutico para cada paciente, né? E é importante dizer que o Conselho Federal de Medicina reconheceu a importância da liberdade profissional do médico quando discutiu, por exemplo, o kit precoce, no caso da Covid, né, da cloroquina, e a questão da liberdade de exercício da profissão do médico ficou muito claro, o que é perfeitamente aplicável também ao caso da cannabis, né? Eu penso, nós vamos discutir, tem muitos assuntos, né, João? Mas, de uma forma geral, essa resolução que foi agora suspensa pelo Conselho Federal de Medicina, ele tinha por objetivo a atualização dessa outra resolução de 2014, que deveria ter sido atualizada a cada 2 anos, e isso não aconteceu. Então, 8 anos depois, veio essa atualização. E aí, quando a gente analisa o texto dessa resolução, a gente percebe problemas na questão das referências às evidências científicas. Então, as evidências científicas são antigas, e nós sabemos que a ciência evoluiu muito nos últimos anos em relação à cannabis. Basta dizer que no ano passado, em 2021, houve a reclassificação da cannabis na lista das convenções de 1961. Ela foi excluída da lista 4, que contempla as substâncias sem valor terapêutico reconhecido, o que demonstra, de fato, a conveniência de ter regras para justamente permitir o acesso à cannabis para fins terapêuticos, né? Também problemas no que diz respeito à tramitação interna. Parece que essa resolução não cumpriu as exigências no que diz respeito à passagem interna por comissões, por instâncias dentro do próprio CFM. Você mencionou a questão da limitação, seja das especialidades médicas, seja das doenças, que são também 2 temas muito polêmicos e que colidem com a ideia de liberdade médica, né? E a questão da proibição de debates, que é evidentemente um abuso, algo que não fazia nenhum sentido restringir debate sobre esse tema apenas em congressos de especialidades médicas, o que pode até ser visto como uma tentativa de impedir que a classe médica se eduque, e, impedindo que se eduque, impedir que sejam prescritos medicamentos à base de cannabis, justamente porque, na falta da educação, não haverá médicos capazes de prescrever, né? Então, me parece que essa resolução ela foi feita de forma muito assodada, num momento político muito ruim, que é justamente no meio do segundo turno, quando essa é uma das bandeiras que um dos lados da disputa eleitoral defende, né? Restringir o acesso, impedir a produção local, restringir apenas a importação de remédios, CBD, remédio, THC, maconha, droga, enfim. Tudo isso me pareceu muito ruim, mas, de qualquer modo, houve aí sensibilidade em voltar atrás e decidir discutir esse tema com os interessados, né? Então, me parece que os vencedores foram os pacientes, as associações, os médicos prescritores, né? E os advogados envolvidos aí também com essa temática. A Carta Aberta à Advocacia da Medicina, acho que sintetizou um pouco tudo isso que eu tento resumir aqui, né? Doutor, e me fala uma coisa, agora, nesse atual momento, hoje, o Conselho publicou hoje no Diário Oficial a suspensão dessa resolução. A gente está sem resolução agora do Conselho? É uma terra sem lei, digamos assim?
ou não? Não, eu acredito que é possível interpretar sistematicamente, teleologicamente, buscar, digamos assim, uma interpretação a mais garantidora de direitos possível, né? Tem uma questão aí, muita gente discutiu quando essa resolução foi editada, porque, de fato, o Conselho Federal de Medicina ele detém um poder regulamentar, né? O poder de dizer as regras profissionais às quais os médicos devem se submeter, né? Isso é, sem dúvida, digamos, um poder privativo do Conselho Federal de Medicina. Por outro lado, há também um aspecto de interesse público que ultrapassa a questão da classe médica apenas, tanto assim que o ato médico é definido por uma lei que é votada no Congresso Nacional, né? Então, a gente está diante de uma situação que está justamente nessa zona fronteiriça, né, entre o que é competência legal, o que é competência regulamentar. Mas mesmo que a gente admita que essa competência regulamentar ela seja exclusiva, o que eu acho que não é, eu acho que há uma espécie de competência concorrente, né? Mesmo em se tratando de uma competência exclusiva do Conselho Federal de Medicina, ainda assim seria possível controlar a legalidade de um ponto de vista do limite da discricionariedade, né? Ainda que seja um poder discricionário, ele não pode ser um poder arbitrário. E ao limitar as especialidades, por exemplo, ou as doenças, né? Ou a tratar como qualificar o tratamento com cannabis como um tratamento que não tem base científica, um tratamento em relação ao qual não há evidências conclusivas dos seus benefícios, isso também me parece muito questionável. Há, inclusive, uma publicação do Conselho Federal de Medicina, né, chamada A Tragédia da Maconha, em que há ali uma revisão sistemática em que se reconhece a existência de evidências científicas conclusivas para o uso da cannabis no combate à dor crônica, por exemplo, né? Esse é apenas um exemplo de uma contradição de algo que o próprio Conselho Federal de Medicina produziu e apresentou como sendo uma publicação oficial, e agora essa decisão da resolução. Mas, de qualquer modo, o fato de ter havido esse recuo e a suspensão da resolução e a abertura de um debate, de um diálogo, não é? Me parece uma medida muito positiva. E o mais interessante é isso. Até agora, esses avanços vêm acontecendo pela judicialização. Então, nós temos associações que entraram com ações, né? Então, você tem a Abrace na Paraíba, você tem a PEP no Rio de Janeiro, você tem a Cultiva em São Paulo, mas você não tem medidas no âmbito legislativo, no âmbito do Poder Executivo, né? Então, essa possibilidade que nós temos de construir conjuntamente, de trazer para a mesma mesa todos os interessados e permitir, de fato, um diálogo que permita a construção de um consenso em torno desse tema, é uma grande oportunidade, né? Então, eu vejo esse momento como um momento de oportunidade para a gente construir um diálogo que nos permita avançar, que nos permita ter, de fato, um design regulatório da cannabis no Brasil, né, que contemple as múltiplas necessidades de todos os interessados. Perfeitamente. Inclusive, o Conselho abriu uma consulta pública para a sociedade civil poder opinar, né, doutor, sobre a pauta. Quem tiver interesse e gostaria de contribuir com essa causa aí, por favor, acesse lá o site do CFM. O Seixá também já publicou esse link aí para as pessoas poderem ir lá e dar sugestões sobre a pauta. Mas a pergunta é a seguinte: você, no seu ponto de vista, você acha que essa consulta pública ela foi tardia, doutor? Ela não deveria ter sido feita antes de se soltar essa resolução? Sem dúvida, e o fato de ter havido esse recuo mostra isso, né? Mostra que essa foi uma resolução pouco discutida,
e que, quando foi publicada, causou uma reação negativa muito grande. Não é? Eu creio que o fato do Conselho Federal de Medicina ter recuado, ter suspendido a resolução, depois do seu presidente ter dito que não voltaria atrás, né, de que a resolução estava colocada e que era isso mesmo, mostra que faltou esse diálogo mais amplo, né? Não apenas dentro da classe médica, porque me parece que faltou esse diálogo dentro do próprio Conselho Federal de Medicina, né? Como a participação de quem está fora da medicina, de quem não é médico, mas que também pode debater, pode contribuir com esse debate, né? E aí entram as associações, os pacientes, os próprios médicos prescritores, enfim, toda a sociedade interessada no avanço dessa pauta. A gente não pode esquecer, né, João, que o Brasil tem uma das piores políticas de drogas do mundo, né? Enquanto nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Colômbia, no Uruguai, na Europa, a discussão já está bem avançada, aqui a gente ainda trata dessa questão tendo como única regra, como única norma, a lei de drogas, que é uma lei penal, que é uma lei que incrimina, né? Que é uma lei que prevê como crime tanto a posse para uso pessoal quanto para fins de comércio. Então, diante de um cenário regulatório tão precário e tão retrógrado, essa talvez seja uma grande oportunidade da gente, de fato, avançar para um desenho regulatório mais inclusivo, mais adequado, que, de fato, atenda às necessidades de milhares de pessoas, de milhões de pessoas que já estão se beneficiando com o tratamento à base de cannabis. E é justamente esse um dos aspectos mais dramáticos, né, que esse episódio todo suscita. Porque, de uma hora para outra, o Conselho Federal de Medicina edita uma norma que, de alguma forma, restringe ainda mais o acesso a esse tipo de tratamento e essas pessoas ficam na mão, né? Essas pessoas que estão tendo o benefício que esse tratamento proporciona. Então, eu realmente concordo com essa avaliação de que houve um assodamento, houve uma falta de diálogo e talvez até de capacidade de leitura de cenário, né, a respeito do impacto negativo que isso causaria. E aí eu acho que é interessante lembrar também quando, na ação da Abrace, houve uma decisão judicial que, de uma hora para outra, interrompeu o fornecimento do medicamento. E aí, na época, 15 mil pessoas iam ficar sem remédio de um dia para o outro. E o desembargador foi visitar a sede da Abrace e, no dia seguinte, revogou a decisão, justamente porque se sensibilizou, percebeu que não era razoável privar essas pessoas da continuidade do seu tratamento. E aqui, essa também é a mesma realidade que eu observo. Não é razoável, de uma hora para outra, exigir dessas milhares de pessoas, desses milhões de pessoas que hoje se beneficiam com o tratamento à base de remédios feitos com cannabis, que essas pessoas, de uma hora para outra, interrompam esse tratamento que vem trazendo bons resultados e se vejam privadas de defender, de garantir a própria saúde, né? Então, acredito que tudo isso foi levado em conta e, nesse sentido, embora o Conselho Federal de Medicina mereça críticas por esse assodamento, merece elogios também por essa medida de sensibilidade, de voltar atrás, de abrir o debate, né? E aí a gente espera que, de fato, seja um debate profícuo, né? Um debate produtivo, um debate que permita o livre trânsito de ideias, sem tabus, sem preconceitos, sem moralismos, né? Assim como acontece em outros lugares do mundo, onde esse assunto é tratado também e as evidências científicas se sobrepõem a qualquer outro interesse, né? Como aspectos religiosos ou questões outras internas que não devem orientar a formulação de políticas públicas. Perfeito, doutor. Muito bem colocado. Eu queria
o doutor estava falando no caso da Abraço agora mais cedo, o Cassiano acabou de entrar na live. Gostaria de mandar um abraço para o Cassiano da Abraço. Um abraço, E é isso. nosso grande líder, né? Grande líder, exatamente. Pioneiríssimo. Doutor, me fala uma coisa. Você citou aí alguns países que já estão assim muito avançados na pauta da cannabis, medicinal e industrial, inclusive. E a gente nota que o Brasil ainda está discutindo se é benéfico ou não é benéfico. Isso é assim, a gente sabe, é um retrocesso. Mas no seu ponto de vista, por que ainda existe tanto preconceito em torno dessa pauta? E se você enxerga isso como uma interferência política e por quê? Sim, infelizmente essa pauta se tornou uma bandeira política, né? Então, no campo ideológico, a extrema-direita ela combate qualquer forma de flexibilização do modelo proibicionista, né? Então, para esse grupo político que hoje representa 30, 40% do Brasil, não pode haver nenhum tipo de flexibilização na lei de drogas, porque isso representaria um retrocesso desse ponto de vista político, né? E aí, quando você tem 30, 40% das forças políticas num país como o Brasil mobilizadas contra essa bandeira, de fato, é difícil avançar. Você veja, por exemplo, a comissão especial que foi criada no Congresso Nacional para discutir o PL 399 e o substitutivo apresentado pelo deputado Luciano Dutti, que foi votado nessa comissão especial, ele foi aprovado por um voto de diferença. E o governo, que representa essa extrema-direita, trocou os seus representantes que não votaram contra o projeto. Então, se qualquer representante de um partido governista tivesse na comissão e tivesse a tendência de votar a favor do substitutivo deputado Dutti, o governo mudou, botou outros deputados alinhados a essa orientação governista contrária ao substitutivo e houve uma verdadeira operação de guerra. Então, o governo prioriza esse tipo de pauta no sentido de impedir qualquer tipo de avanço. Outro exemplo, o recurso extraordinário 635-659, que tramita no Supremo Tribunal Federal e que discute a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, né? Se discute nesse processo se o Estado tem ou não legitimidade para incriminar a posse de drogas para uso pessoal, porque a autolesão, a conduta autolesiva, não pode ser objeto de incriminação em Estado democrático de direito. Pois bem, esse processo está no Supremo desde 2011, o julgamento começou em 2015, já tem 3 votos favoráveis à declaração de inconstitucionalidade e o pedido de vista do então ministro Teori Zavascki, que interrompeu o julgamento em outubro de 2015 e até hoje não foi retomado. Em 2019, o ministro Toffoli, que era o presidente do Supremo, colocou esse processo na pauta do primeiro semestre, em junho de 2019, mas poucos dias antes desta data, ele tirou da pauta justamente para não desagradar o governo naquilo que foi chamado de pacto republicano, né? Uma tentativa de pacificação da relação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, e o judiciário entrou tirando de pauta um processo que está dormitando nas gavetas do Supremo já desde 2015. Né? Então, existe uma omissão dolosa, deliberada. O ministro Rogério Schietti fala disso naquele julgamento do habeas corpus para garantir o cultivo de pacientes de cannabis, né? Que há uma omissão deliberada do Legislativo e do Executivo ao não regulamentar o artigo 2º, parágrafo único da Lei de Drogas, que diz que a União pode autorizar o cultivo, a produção de drogas proibidas para fins medicinais, terapêuticos, científicos. Doutor, agora uma dúvida assim, pessoal. Como nós, enquanto cidadãos, pessoas civis, a gente pode contribuir para que haja uma mudança efetiva nessas leis? Eu falo pelo seguinte,
Na teoria, a lei de drogas, eu acho que é 11.343, se eu não me engano, o número da lei, Isso. ela diz que as pessoas que forem pegas com determinadas quantidades de substâncias ilícitas acarão com as consequências, digamos assim. Mas isso na teoria. Na prática, é, é, podemos ver assim, minha opinião, tá, pessoal? Os três P's que eu falo da sociedade, que é o pobre, o preto e o periférico, são os que mais são prejudicados por essa lei, porque o rico, o branco, ele é pego, ele vai lá, paga uma multa e está solto. Parece a lei do Pito do Pango, que é a primeira lei da Câmara Municipal do Rio de Janeiro proibindo o uso, o consumo e a posse de cannabis lá em 1830. O negro que fosse pego com a substância, com a maconha, com a cannabis, ele era condenado a 3 dias de cadeia, se não tomasse chibatadas. O branco, que eles colocam ali como o traficante, o vendedor da droga, pagava-se uma multa, se eu não me engano, 20 contos de réis, e estava solto. Se a gente pegar de 1830 para 2022, parece que é a mesma lei, doutor. Então, assim, como nós mudamos isso na prática? João, olha, também aqui você toca num ponto nevrálgico, né? Que é justamente o fato de que a lei de drogas é uma lei racista, né? Há pesquisas Exato. que mostram que pessoas brancas usam mais drogas e, no entanto, pessoas negras são mais abordadas e mais presas por posse de drogas. Quer dizer, isso, o vazamento daquelas conversas, você certamente se recorda disso, do assessor do Nixon, né, reconhecendo que a guerra às drogas ela tinha um objetivo político, né, que era justamente atingir o movimento negro, atingir o movimento hippie, os pacifistas, enfim. E até hoje ela cumpre uma função política, quando a gente observa a maneira como a polícia age, né, em relação aos mais pobres, em relação aos mais ricos. E esse aspecto que você mencionou, de não haver na lei um critério objetivo baseado em quantidades que possa diferenciar uso e tráfico de drogas, como ocorre em outros países, como Portugal, por exemplo. Né? Em Portugal, Exato. a pessoa pode portar até 10 doses diárias e ela será considerada usuária. No caso da cannabis, 25 gramas a pessoa pode portar sem que corra o risco de ser enquadrada como traficante. No Brasil, eu trato disso no meu livro também, nós temos a inversão do ônus da prova. A pessoa flagrada com drogas, ela tem o ônus de provar que não é traficante, quando, pela regra constitucional, deveria ser o contrário, né? Toda pessoa é presumida inocente e só quando houver prova do interesse mercantil, da traficância, é que pode haver acusação e condenação por esse crime. Mas aí você pergunta, como é que a gente muda essa realidade? Bom, a primeira forma de mudar essa realidade é votar em candidatos comprometidos com essa mudança. Agora nós tivemos eleição, havia aí a bancada da legalização da cannabis, né? Uma iniciativa da Maísa Diniz, uma candidata do Novo, aqui a deputada Isso. federal, mas, infelizmente, poucos desses candidatos ativistas pela legalização da maconha foram eleitos. Né? E quando a gente olha o outro lado, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a gente percebe que eles estão em peso, né? Que essas forças políticas estão muito fortes na próxima legislatura. Então, eu acredito que nós teremos ainda um cenário de muita dificuldade. Essa não vai ser uma discussão simples, né? O trânsito desse tema não será fácil, mas eu acredito que não há como recuar. É preciso debater, é preciso avançar com essa pauta. É uma pauta fundamental, uma pauta prioritária, e é uma pauta que não é apenas uma pauta brasileira, é uma pauta global. Né? O mundo todo está debatendo esse tema. Então, acho que apesar dessas dificuldades,
nós temos como avançar e o uso terapêutico, acredito eu, é um dos caminhos para que esse avanço aconteça. Porque mesmo aqueles que têm mais resistência quando se debate, por exemplo, uso adulto de substâncias que hoje são proibidas, né? Mesmo essas pessoas reconhecem a necessidade de aperfeiçoar as regras para acesso a cannabis para fins terapêuticos, né? Hoje as pessoas são obrigadas ou a judicializar ou a se associar a uma dessas associações que produzem também com uma autorização judicial precária, né? Então, o problema no Brasil é justamente a falta de estabilidade, de segurança. Nós temos um cenário regulatório precário que depende, no mais das vezes, da intervenção do judiciário. E é preciso dizer que, muito embora no Supremo Tribunal Federal haja essa letargia, né? Existe também uma ADI, que é a ADI 5708, proposta pelo PPS, hoje Cidadania, que tem por objetivo também impedir a criminalização de pessoas que plantam cannabis com fins medicinais. E a ministra Rosa Weber é a relatora, também não se manifestou ainda, apesar dessa ação já ter ingressado há alguns anos, né? O RE 635-659, relatora ministro Gilmar Mendes, está com vista ministro Alexandre de Moraes, aguardando o retorno para a pauta de julgamento. No STJ tivemos decisões importantes nessa questão do habeas corpus para garantia do plantio de cannabis como direito à saúde, decisões importantes no que diz respeito à exigência da ordem judicial para ingresso em domicílio, e os policiais devem gravar em áudio e vídeo quando o morador, mesmo sem mandado, autoriza o ingresso das polícias, né? Por isso que a câmera no fardamento das polícias é tão importante, não só a questão da redução da letalidade do óbito policial, mas também para garantir a inviolabilidade do domicílio e garantir que quando o morador de fato autoriza o ingresso da polícia a entrar na sua residência, mesmo sem ordem judicial, isso fique registrado em áudio e vídeo, né? Então, esses temas todos são temas que deveriam ser tratados pelo Legislativo, mas por conta das dificuldades que essa pauta encontra, acabam não sendo reguladas, e é o Judiciário quem tem a incumbência de tratar e de resolver esses conflitos, né? E, de uma forma geral, o primeiro e o segundo graus no Brasil tem dado uma demonstração de muita sensibilidade. Se hoje nós temos essas pessoas, ainda que precariamente, né, garantidas no sentido de poderem plantar, de poderem ter acesso ao medicamento à base de cannabis, isso se deve à primeira e à segunda instância do judiciário brasileiro. Perfeito, concordo plenamente, doutor. E a gente falou muito aqui de retrocesso, da resolução do CFM. Podemos notar, é nítido, que houve muita pouca mudança da de 2014 para a de 2022. O senhor mesmo disse que parece que eles reveram as mesmas referências, né, doutor? Estudaram as mesmas referências e simplesmente soltaram essa resolução. Um ponto eu tenho que destacar que eles não, de diferença da resolução de 2014 para a de 2022, é que eles não especificam mais como se diz? As doenças, não, as especialidades, na verdade, médicas, né? O médico ele não precisa mais ser nem neurocirurgião, neurologista ou psiquiatra para poder prescrever. Agora eles liberaram, um ponto positivo dessa nova norma. Mas ela restringe outros aspectos também que são passos para trás do meu ponto de vista. Você acha, doutor, que agora, com esse passo atrás que o CFM deu, reconhecendo que a norma realmente não está do jeito que a população, que os médicos, que a sociedade civil espera, você acha que eles podem criar algo muito melhor, o avanço vai ser muito melhor, ou você entende que vai ser assim,
ainda um pouco contido esse avanço. E uma outra pergunta também que eu quero te fazer é a seguinte: é, você acha que mesmo essa nova atualização sendo restritiva, você acha que os médicos e pacientes devem continuar a prescrever, a consumir esses medicamentos, a praticar, digamos assim, uma desobediência em relação ao CFM? Sim, desobediência civil, né? Respondendo a segunda pergunta em primeiro lugar, sim, eu entendo que, mesmo se uma nova resolução restritiva for editada, os médicos e os pacientes têm o direito de continuar os tratamentos com remédios à base de cannabis, né? Porque justamente existe, do lado dos médicos, a autonomia e a liberdade profissional que garante ao médico a possibilidade de receitar aquilo que ele entende como mais adequado para cada paciente, né? E a gente não pode esquecer que o princípio básico da medicina é, primeiro, não causar mal. Se um médico que está acompanhando o tratamento de alguém com uma doença grave, à base de cannabis, e está constatando em loco o benefício que esse tratamento produz, aceitar a descontinuidade do tratamento é causar mal, né? E esse deve ser o primeiro e mais importante postulado que o médico deve obedecer, né? Além disso, como vem sendo lembrado, o Conselho Federal de Medicina, no episódio da cloroquina no tratamento da Covid, reafirmou a importância da liberdade do médico na prescrição de remédios, ainda que sem comprovação científica. Se no caso da cloroquina, em que a ciência mostrou que é um remédio ineficaz e que, além de não curar ou beneficiar o paciente que tem Covid, pode causar danos à saúde, o CFM teve essa postura. No caso da cannabis, em que existem não apenas evidências científicas, mas evidências práticas, né? Casos de pessoas que se tratam e que obtêm benefício com esse tratamento, me parece que, com maior razão, é necessário reconhecer essa liberdade, que dentro da liberdade profissional do médico está, sim, a possibilidade de prescrever cannabis, né? E aí você dizia sobre a questão das especialidades, né? Bem, eu comparo a medicina com o direito. Então, o advogado, ele é aquele sujeito que, depois de graduar-se em direito, ele presta um exame, o exame de ordem. E ele é aprovado e recebe a carteira da ordem, recebe o número, e está registrado e apto para iniciar o exercício da advocacia. Se ele vai fazer advocacia trabalhista, advocacia civil, societária, tributária, previdenciária, criminal, é uma escolha pessoal dele. O advogado, ele pode trabalhar em todas as áreas, se ele quiser. Ele não precisa ter uma especialidade, né? Assim como o médico. Em muitos lugares ermos, lugares de difícil acesso, às vezes só tem um médico na cidade que faz tudo, né? É o médico que é obrigado a tratar de diferentes assuntos, mesmo não sendo especialista. E até onde eu consigo enxergar a interpretação das regras que regulam a atividade médica, se um ortopedista quiser operar a cabeça de alguém, e se o paciente aceitar, isso não tem problema, né? É uma questão do próprio médico aceitar o desafio, se sentir apto a realizar uma cirurgia, mesmo não sendo especialista, e o paciente, idem, né? Então, você, a meu ver, não seria razoável, né? Até porque eu não conheço outra hipótese em que o Conselho Federal de Medicina tenha feito isso, tenha restringido o ato médico a uma determinada especialidade. Eu não tenho esse conhecimento, né? Então, me parece
que essa seria uma deliberação ilegal, porque justamente criaria uma distinção não razoável, né? Agora, eu não tenho dúvida de que a questão não está encerrada, né? O fato do Conselho Federal de Medicina ter recuado não significa que eles, digamos assim, estão de acordo, por exemplo, com as observações que a Carta Aberta da Advocacia da Medicina apresentou, né? Acho que é uma disputa e é uma disputa política, acima de tudo, né? Porque, evidentemente, também do lado do Conselho Federal de Medicina, também do lado daqueles que editaram essa resolução, há uma compreensão política, há um interesse político, né? Então, eu estou certo de que essa consulta pública que o Conselho Federal de Medicina abriu não é garantia de que haverá uma regulamentação ampla, inclusiva, reconhecedora das propriedades terapêuticas da cannabis de uma forma aberta, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que essa é uma disputa que vai ter que ser feita por nós, né, pelo nosso campo, assim como nós enfrentamos a edição da resolução e, de alguma forma, conquistamos a sua suspensão, porque se reconheceu que, de fato, ela pecava em muitos aspectos. Eu acho que esse trabalho vai continuar a ser necessário, né? Nós vamos continuar tendo que disputar isso, que debater, que participar de eventos, de debates, enfim. Concordo plenamente. Inclusive aqui a Isa Cantarim fez um comentário aqui pertinente. Ainda temos muita luta pela frente. Dor não se vê, sente. Não vamos desistir de lutar, jamais aceitaremos o retrocesso. E pelo visto, né, doutor, a gente ainda tem muita água para rolar, muita luta pela frente a respeito dessa pauta da cannabis no Brasil. E eu vejo assim que em todos os países que hoje há uma regulamentação abrangente a respeito do uso da cannabis, ela passou primeiro, salvo o Uruguai, que regulamentou tudo de uma vez, os adultos, o medicinal, o industrial, todos os outros países, Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, Israel, dentre outros, eles passaram pelo uso medicinal antes de regulamentar qualquer outro tipo de uso, né, doutor? Então, eu vejo que o caminho talvez seja justamente esse. Passar primeiro assim, a gente muito fala também de retrocesso, né? Que o Brasil está atrasado e a gente está ficando para trás e tal. Mas eu tenho um outro ponto de vista. Eu concordo que há um retrocesso sim no Brasil, como sempre houve, entendeu? A gente sempre está atrás dos outros países. Mas eu vejo como uma forma também, assim, vendo o copo meio cheio, digamos assim, ao invés de ver meio vazio, que a gente está aprendendo também com os erros desses países, né? A gente consegue ver o que está acontecendo com a legalização, com a regulamentação lá fora, para podermos aprender. Então, eu acho que tem que ser um passo de cada vez, né, doutor? Sem dúvida, você tem razão. Esse é um tema que avança e não de forma linear e não em todos os lugares, até porque a realidade que nós temos aqui no Brasil não é a mesma realidade que existe nos Estados Unidos, Exato. no Canadá, mesmo no México, né? Talvez a nossa realidade seja mais próxima da Colômbia, por exemplo, onde essa discussão está acontecendo. Não só essa discussão sobre maconha, mas também a descriminalização da cocaína, né? E a Exato. busca de um modelo regulatório que contemple, inclusive, uma produção dentro da legalidade. O presidente Gustavo Petro tem feito esse debate, já havia levantado essa bandeira durante a eleição e depois de eleito, quando discursou na ONU, né, na abertura da Assembleia Geral da ONU, falou desse tema também. Então, de fato, nós no Brasil, infelizmente, não temos uma tradição, digamos assim, progressista. Ao contrário, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, por exemplo, a escravatura, né? E, infelizmente, no caso da cannabis, nós também
estamos muito para trás, porque justamente existe esse pensamento conservador, esse pensamento, digamos assim, mais reacionário, voltado a uma moral religiosa, que busca impor a todos um determinado padrão de comportamento. Agora, eu acho que um ponto de virada, a meu ver, pode ser justamente o interesse do agronegócio, né? É interessante a gente observar como, nos outros países, a questão da legalização da maconha, por exemplo, ela não é uma pauta de esquerda, né? Ela é uma pauta pluripartidária. Aliás, aqui no Brasil isso ficou claro também. Quando o Conselho Federal de Medicina editou a resolução, nós tivemos parlamentares que não fazem parte do campo progressista tentando mudar essa realidade por meio de proposta de decreto legislativo. Então, nós tivemos a senadora Mara Gabrilli, nós tivemos o Daniel Coelho, que é um outro parlamentar também. Enfim, essa é uma pauta que não tem partido, né? Evidentemente que modelos regulatórios de direita ou de esquerda podem, de fato, ter diferenças significativas, né? Mas, de uma maneira geral, é possível identificar apoiadores dessa ideia, em especial o uso medicinal, nos diferentes espectros políticos, à direita e à esquerda, né? Eu lembro que em 2018, quando a Plataforma Brasileira de Política de Drogas lançou a campanha Droga é Caso de Política, muito parecida com essa campanha agora da bancada da legalização da maconha, nós fizemos lá um livreto, como debater política, um guia de bolso para debater política de drogas, e candidatos podiam se inscrever apoiando uma de 3 bandeiras: legalização da maconha para fins medicinais, descriminalização da posse de todas as drogas e legalização da maconha. E nós tivemos a adesão de parlamentares de mais de 10 partidos, do PSOL ao PSL na época, né, em 2018. Então, essa é uma pauta pluripartidária. E eu acho que um dos pontos que podem mudar esse equilíbrio de forças, justamente deslocando parcela desse campo conservador refratário a mudanças para uma posição, pelo menos, a favor da produção local para uso medicinal, que seria justamente o caso da bancada ruralista, da bancada do agronegócio, né? Porque, afinal de contas, o Brasil tem todas as condições para se tornar um player mundial, né? Tem terras agricultáveis, tem insolação, tem, enfim, tudo o que seria necessário para que o Brasil, de fato, pudesse produzir, não apenas pensando no mercado local, mas pensando também na exportação, né? Transformar a maconha numa commodity que promove o desenvolvimento, que distribui riqueza, que, enfim, que gera divisas para o Brasil. Então, esse eu acho que é um tema que pode avançar dentro dessa linha, buscando pontos de convergência com os influenciadores, né? Com os grupos de interesse que têm incidência no Congresso Nacional. É isso, é isso. Acorda, Brasil. Vamos mudar esse cenário aí, não vamos parar de lutar nunca para que isso aconteça, porque a causa é maravilhosa, né, doutor? Eu queria mandar um abraço aqui para o doutor Wilson Lessa Júnior, que eu vi ele na live aqui comentando também. Com perdão da palavra, um monstro de sabedoria, doutor Lessa. Sou grande fã. Conhece muito sobre a cannabis, conhece muito sobre o uso medicinal da planta e é uma pessoa assim que sempre que eu tenho dúvidas, doutor, eu vou recorrer a ele e falo: olha, preciso de uma opinião sua aqui, preciso de alguma coisa aqui que me dê uma luz para o caminho que eu quero seguir aqui. Estamos chegando aqui nos últimos 5 minutos finais da live. Eu vou passar alguns recadinhos. Primeiramente, para os médicos, um abraço para o Gô, acabou de entrar, o Gô lá de Mauá, grande Mauá. Um abraço para a doutora Cíntia também, que eu estou vendo aqui. E eu queria dizer o seguinte: dia 19 de novembro agora, vai acontecer, 19 de novembro, vai acontecer o Seixá Academy, que é um curso de imersão presencial para médicos que queiram se tornar prescritores de cannabis.
Então, é um curso bem legal. Vamos ter como professores o Dr. Pedro Pierro, que também é outro monstro do uso medicinal da cannabis, aí, outro ao concurso, eu diria assim. Vamos ter o Dr. Lessa também, o Wilson Lessa. Vamos ter a farmacêutica Renata Monteiro e o Dr. Cello Pierro, Luiz Marcelo Pierro, que é irmão do Dr. Pedro e é o responsável pela metodologia ativa desse curso, que traz o aluno para perto da prática científica, para a prática médica, e vai ser bem legal. Vai ser na Edifício JK 1600, aqui em São Paulo. Então, os médicos que estão nos acompanhando aí, que têm interesse em saber mais e aprender mais sobre a terapia canabinoide, por favor, nos procure, entre no Sechá Academy no site, que é www.sechacademy.com.br, e vamos seguir fortes aí nessa luta para a gente conseguir mudar o cenário canábico nacional e internacional, porque como bem o doutor falou, o Brasil ele tem terras produtivas, temos clima excelente para poder cultivar essa cannabis. Falta ainda um pouco, ao meu ver, de informação, de disseminar mais a informação sobre a cannabis, sobre o seu uso industrial, seu uso medicinal, para que as pessoas tenham esse consentimento, entendam como é benéfico essa causa e a gente pode mudar, sim, o país através de lutas, através de ações como essas que a gente fez para poder fazer com que o CFM voltasse atrás numa decisão, né, doutor? Então, assim, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, a todos que lutam por essa causa da cannabis no Brasil. E em meu nome, em nome do Sechá, te agradecer, doutor Cristiano. Você também é um monstro, você também, eu tenho um respeito profundo pelo seu trabalho. Quero ler seu livro também, fiquei super interessado, achei o título sensacional. E é uma linha que eu gosto, que eu tenho interesse também de estudar. Então, assim, muito obrigado por o senhor ter disponibilizado o seu tempo para nos atender hoje. E você tem 3 minutinhos para dar o seu recado. Legal, João. Bom, eu queria agradecer muito, foi um prazer, muito obrigado, obrigado pela sua condução muito competente aqui da nossa conversa. Parabéns a você pelo trabalho que você vem fazendo, parabéns ao Sechat também, que vem cumprindo um importante papel também de disseminação de informação, disseminação de conhecimento, né? Eu, para fechar, queria dizer o seguinte, como toda guerra, nós precisamos encerrar a guerra às drogas, trazendo justiça, memória e verdade, né? Nós temos também que discutir qual legalização nós queremos, né? É evidente que haverá espaço para empresas, haverá espaço para empreendedorismo, para busca do lucro, mas é preciso também fazer justiça social, é preciso também compensar e indenizar aqueles que sofreram os danos que a guerra às drogas produziu, né? Aqueles que forem justamente encarcerados, aqueles que sofreram a violência decorrente da atuação das forças de segurança. Então, essa é uma discussão também que acontece no mundo todo. Em Evanston, no Illinois, por exemplo, decidiu-se pela criação de um fundo financiado com recursos obtidos da tributação da venda de cannabis para financiar moradias populares para a população negra. Olha, Nova que York, ação maravilhosa. em Nova York, legisladores negros boicotaram e bloquearam a discussão sobre legalização de cannabis sem contrapartidas sociais, né? Então, eu acho que no Brasil nós estamos muito atrasados, mas nós não podemos permitir que essa legalização, quando vier, não traga também reparação social, justiça social. É preciso pensar nesse aspecto também, né? Não é qualquer legalização, mas é uma legalização com justiça social, com justiça racial. É isso. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Mais uma vez, queria agradecer a todos também que nos acompanharam aí. E é isso, pessoal. Vamos seguir nessa luta aí, não vamos desistir. O que o doutor acabou de colocar é muito importante, que é a reparação histórica e social. Eu tenho para mim que quem não conhece a sua história, ele não vai conseguir moldar o seu futuro. Então, vamos prestar mais atenção nessa questão que é muito importante também.
Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite. E tamo junto, tamo na luta. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.